Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso de JavaScript aqui da EdCursos. Na aula de hoje nós vamos aprender a validar os dados do formulário do cadastro do aluno. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, que isso vai nos ajudar muito. Nessa aula, nós vamos aplicar algumas validações no formulário de cadastro de aluno para que o usuário não possa salvar um aluno com dados incorretos. Por exemplo, na nota do trabalho, uma nota válida é uma nota que é de 0 até 10. Se o usuário colocar nota 15, é uma nota inválida, ou uma nota negativa, por exemplo, -5, é uma nota inválida. Então a gente precisa validar isso, porque hoje eu posso salvar um usuário sem nome, posso colocar uma nota aqui de 25, a nota da prova eu posso deixar -8, e se eu clicar em salvar, perceba que o sistema está permitindo. Ele salva um usuário sem nome, com as notas totalmente fora do padrão. Então, para isso, eu vou vir aqui no código, no arquivo form_aluno.js, é que a gente vai criar essas validações. E essa validação eu vou fazer antes de criar a linha do aluno. Aqui na função que salva o aluno, antes mesmo de criar a linha, eu vou validar se os dados são válidos. Se os dados forem válidos, aí sim eu vou fazer essa parte aqui, de criar a linha e inserir a linha na tabela. Então aqui eu vou colocar um comentário, validar campos do formulário. Primeiro, eu quero validar o campo da nota do trabalho. A nota do trabalho é válida se a nota for entre 0 e 10. Essa validação de nota do trabalho, ela já existe aqui no arquivo calculamedia.js. Aqui, quando ele percorre toda a lista de alunos para calcular a média, ele está validando se a nota do trabalho é menor que 0 ou maior que 10, ele imprime um alerta dizendo que a nota do trabalho é inválida e deixa a variável nota trabalho válida como false. E aqui embaixo ele valida se a nota do trabalho e a nota da prova é válida, então ele calcula a média. Se não, ele imprime na tela que as notas são inválidas e pede para o usuário verificar. Por exemplo, se eu venho aqui no meu index.html, pego aqui um aluno, por exemplo, a aluna Patrícia, e deixo a nota do trabalho dela uma nota inválida, vou colocar aqui a nota 100. Vou salvar. Se eu venho aqui e dou um Ctrl F5 para atualizar, perceba que agora ele entende que a nota do trabalho é 100, está errada, e imprime aqui, notas inválidas, verifique. Então essa validação de notas, ela já existe. Eu preciso apenas deixar essa validação dentro de uma função para eu poder usar essa função aqui e também aqui no cadastro do aluno. Então aqui embaixo eu vou criar uma nova função. O nome dessa função vai ser validar nota trabalho. Por parâmetro, ela vai receber uma variável chamada nota trabalho. E aqui eu vou fazer a validação que a gente já faz aqui em cima. Eu vou copiar esse if inteiro e colar aqui. Só que agora eu estou testando a variável nota trabalho no lugar da variável trabalho. Então, se a nota trabalho for menor que 0 ou se a nota do trabalho for maior que 10, então significa que a nota do trabalho é inválida. E aqui, no lugar de eu guardar em uma variável, eu na verdade vou retornar false, indicando que o resultado é negativo, ou seja, a nota do trabalho não é válida. Se não, então aqui eu coloco um else, eu vou retornar true, indicando que a nota do trabalho é válida. Eu retorno então positivo. Então agora ele não precisa mais da validação aqui em cima e a variável nota trabalho válida vai receber o resultado dessa nova função que a gente criou. Então aqui eu vou escrever validar, eu vou chamar a função e passar por parâmetro a nota do trabalho que está na variável trabalho. O próximo passo é fazer a mesma coisa agora com a nota da prova. Então aqui abaixo eu vou criar uma nova função chamada validar nota prova. Por parâmetro ela vai receber a nota da prova e a validação a gente vai copiar daqui de cima. Vou colar aqui. Eu quero validar se a nota da prova é menor que 0 ou se a nota da prova é maior que 10. Se ela for menor que 0 ou maior que 10, então a nota da prova é inválida. E eu vou retornar false, indicando que é negativo. A nota da prova não é válida. Se não, else, eu retorno true, indicando que a nota da prova é válida. E aqui em cima, onde eu crio a variável nota prova válida,
eu vou chamar a função validar nota prova, passando por parâmetro a nota da prova que está na variável prova. E aqui abaixo vai continuar tudo funcionando normalmente. A diferença é que agora, em vez de eu validar aqui dentro dessa função, eu criei uma nova função que valida e retorna. Se é true, significa que a nota é válida. Se é false, significa que a nota é inválida. Eu vou salvar, vou voltar aqui e dar um Ctrl F5 e perceba que está tudo funcionando normalmente. Aqui todas as notas são válidas, então ele calculou todas as médias. Se eu vim aqui e mudar de novo a nota da Patrícia, deixar 100 e vou dar um Ctrl F5 para atualizar, ele ainda está validando, indicando que a nota está inválida. Vou corrigir para deixar certo. E agora, como a gente separou a validação em uma função diferente, a gente consegue chamar essa função para validar a nota da prova e a nota do trabalho aqui dentro do arquivo formaluno.js. É isso que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou validar a nota do trabalho. Então aqui eu vou criar um if. Aqui dentro do if eu vou chamar a função que a gente criou, a função validar nota trabalho. E para ela eu preciso passar então a nota do trabalho que está dentro do formaluno.trabalho.value. E lembrando que essa função ela retorna false quando a nota não é válida. Então quando não for válida, ou seja, quando eu retornar false, então eu coloco aqui igual false. Eu quero que ele saia dessa função, ou seja, eu não quero que ele continue e crie o aluno. Então, para ele sair da função, eu posso utilizar o comando return, e apenas o return, sem passar nada que ele vai retornar. Então, nesse caso, se essa função retornar false, indicando que a nota do trabalho não é válida, ele vai sair da função principal, ele vai dar um return e não vai chegar nessas linhas aqui. Vou vir aqui, dar um Ctrl F5, e fazer um teste. Então eu vou criar aqui o aluno Édipo, a nota do trabalho eu vou colocar 50 e a nota da prova vou colocar 8. Então perceba que a nota do trabalho é inválida. Se eu clicar em salvar, note que ele não está inserindo. Se eu der um F12 para abrir o console, perceba que ele escreveu aqui, nota do trabalho inválida. Isso porque ele chegou nessa função aqui e entrou nesse if, porque a nota do trabalho é maior do que 10, a nota do trabalho era 50. Então ele imprimiu nota do trabalho inválida e retornou false. Como ele retornou false, ele entrou aqui no meu if e deu um return na função. Ele não chegou nessas linhas aqui. Assim como eu validei a nota do trabalho, agora eu vou validar a nota da prova. Então, if, e aqui eu vou chamar a função validar nota prova, passando por parâmetro do formulário aluno, ponto, o campo prova, ponto, o value dele. E se essa função retornar false, indica que a nota da prova é inválida. E se ela for inválida, eu não quero que ela continue, então ele vai retornar da função. Vou salvar, vou voltar aqui e dar um Ctrl F5 para atualizar. Vou criar o aluno Édipo com a nota do trabalho válida. A nota do trabalho vai ser 8. Já a nota da prova, eu vou colocar 70. Se eu clicar em salvar, perceba que ele identificou que a nota da prova é inválida e não permitiu que eu salvasse esse aluno. E se a nota da prova for 7 e eu clicar em salvar, ele inseriu o aluno Édipo aqui na lista. Então assim a gente já está conseguindo validar a nota da prova e a nota do trabalho. Agora eu vou validar o campo nome. A única validação que eu vou colocar é para não permitir que o usuário cadastre um aluno sem nome. Então para isso eu vou vir aqui, criar um if. Para essa validação a gente não tem uma função que faz isso, então eu vou validar aqui manualmente. Eu vou pegar do meu formulário aluno, ponto, o campo que eu quero é o campo nome, ponto, eu quero validar o valor dele, então eu coloco ponto value. Eu sei que o campo vai estar vazio quando a quantidade de caracteres dele for igual a 0. Para eu saber a quantidade de caracteres dele, eu coloco ponto e a propriedade length. Se ela for igual a 0, então indica que o aluno está sem o nome. Então aqui eu vou dar um console.log, escrevendo nome inválido, e após isso eu vou dar um return, para ele sair dessa função, e não deixar eu salvar o aluno. Voltando aqui e atualizando, vou dar um F12 para ele acessar aqui a ferramenta de desenvolvimento. Eu vou tentar salvar o aluno sem nome, vou informar apenas uma nota do trabalho válida e a nota da prova válida também. Vou salvar. E agora ele diz, nome inválido, e não permite que eu salve o aluno.
Se eu colocar o nome aqui, aluno, clicar em salvar, agora ele salvou corretamente. Então a gente já está conseguindo validar o nosso formulário. Só que aqui existe um pequeno detalhe. Nas aulas anteriores a gente trabalhou para deixar o nosso código um pouco melhor. E a gente viu que não é bom deixar tudo dentro de uma mesma função. E o que a gente fez agora foi exatamente o contrário. A gente fez todas essas validações dentro da função que deveria apenas criar um novo aluno. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas validações daqui. Então eu vou recortar elas daqui. E aqui embaixo eu vou criar uma nova função. Vou criar uma function. O nome dela vai ser validar formulário aluno. Por parâmetro eu vou receber o FRM aluno, que é o formulário. E eu vou colar todo o código aqui. Só que eu vou fazer umas pequenas modificações. Quando o método validar nota do trabalho retornar false, aqui no método validar formulário, eu vou retornar false também, indicando que o formulário não está válido, ou seja, tem esse campo que está errado. Quando o método validar nota prova retornar false, aqui eu também vou retornar false, indicando que a nota da prova está inválida, logo o formulário também está inválido. E quando o aluno não tiver um nome, aqui eu também vou retornar false, indicando que esse formulário está inválido. E aqui no final eu vou retornar true, ou seja, se ele passou por todas essas validações e não retornou false em nenhuma, então aqui no final ele vai retornar true, indicando que esse formulário está válido. E aqui em cima eu vou fazer novamente um if, só que agora eu vou chamar a função que a gente acabou de criar, a validar formulário aluno. Validar formulário aluno, passando o form aluno para ele, e se essa função retornar false, ou seja, se o resultado dela for igual a false, aí sim eu vou dar um return. Eu não vou fazer nada depois disso. Vou voltar aqui e vou dar um Ctrl F5 para atualizar. Eu vou abrir aqui a ferramenta de desenvolvedor para a gente ver o console. Primeiro eu vou tentar salvar um aluno sem informar nada. Clicar em salvar. Perceba que ele não permitiu, ele disse que o nome é inválido. Isso porque a gente não informou um nome. Então eu vou informar um nome e vou colocar a nota do trabalho valendo 80. Vou salvar e ver o que vai acontecer. Nota do trabalho inválida. Então eu vou informar uma nota válida, uma nota 7. E a nota da prova eu vou colocar 50. Salvar. Nota da prova inválida. Então eu vou deixar 8. Agora se eu salvar, perceba que quando eu informo todos os dados corretamente, aí sim ele salva o meu aluno. Só que aqui tem mais um detalhe. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui uma aluna chamada Helena, só que eu não vou informar a nota do trabalho e também não vou informar a nota da prova. Vou clicar em salvar. Perceba que ele deixou eu salvar um aluno apenas com o nome. Isso porque aqui nas validações a gente não validou quando o usuário não informa nenhuma nota. Mas a gente tem aqui um exemplo de como validar isso da mesma forma que a gente validou o campo nome. Então, baseado no exemplo que a gente fez aqui com o campo nome, eu vou deixar como tarefa de casa para você validar o campo nota do trabalho e nota da prova, para não deixar que eu cadastre um aluno sem informar esses dois valores. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder a próxima. E até a próxima aula!